Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Congelou pelo Engano Erro. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre a boa e a má velhice. Vocês sabem muito bem que eu já estou caminhando para a velhice, eu já estou começando a ter cabelos brancos. Mas existe uma coisa que me chama a atenção sobre a má velhice. Sobre a velhice que faz do homem ser tolo. Numa idade que se exige, se não um mínimo de esperteza, mas um máximo de ceticismo, pelo menos com as coisas mundanas. Não diria com as questões espirituais. Talvez eu diria, inclusive o contrário, que quando ficamos mais velhos, nós deveríamos fortalecer as nossas questões íntimas e espirituais, e principalmente com a verdadeira religião. No entanto, nós percebemos uma coisa um tanto que patética. E eu acho que essa situação que nós vemos de idosos, tiazinhas, tiozões do Zap, acreditando em qualquer bobagem, qualquer mentira, sonhando com uma ditadura salvadora, ou então mostrando sinais de histeria ou de patetice, aqui nós podemos concluir como certas pessoas estão envelhecendo mal. E não são poucas pessoas, são até milhões de pessoas. Pessoas que, apesar de velhas, apesar de ter as faces enrugadas, apesar de ter os cabelos brancos, no entanto, agem como adolescentes deslumbrados. Agem como tolos, agem como estúpidos, agem como ignorantes. Eis o que vemos nas cenas dos quartéis, quando essas pessoas, de uma forma infletida, além de revelarem um certo grau de histeria, revelam também atitudes que são francamente infantis. Nós tivemos uma eleição bastante disputada, em que o ex-presidente Lula virou presidente, e embora ele não seja ideal, muito pelo contrário, eu acho que em muitos aspectos é desastrosa a volta do PT. No entanto, nós percebemos que existem eleitores que não agem como pessoas maduras. Agem simplesmente como figuras impotentes. A velhice nos exige, pelo menos, a responsabilidade de termos sabedoria. Ou como já dizia o Duque de La Rochefoucauld, os velhos dão bons exemplos para não dar maus costumes. Então, observem o grau de infantilismo e de histeria dos nossos velhos, ou dos nossos tiozões, ou das nossas tiazonas. Eles acham que a política é como se fosse um nudismo, como se fosse uma espécie de torcida da seleção ou torcida de um time de futebol. Eles acham que o exército brasileiro dando um golpe militar não somente resolveria nossos problemas, como ainda são capazes de mensurar as consequências graves de uma intervenção militar onde se usa a força armada e que poderia inclusive levar um país a uma guerra civil. Isso implicaria no fato de que o exército usaria da violência e teria que assassinar os nossos compatriotas. E para quê? E para quê? Para combater o comunismo? Para combater o PT? Não. Para dar plenos poderes a um sujeito que, na hora da pressão, foge do país. Deixa vocês na mão. Vocês que estão nos quartéis, vocês que têm cabelos brancos, vocês são um bando de criancinhas birrentas. Tem que ser dito para vocês. Vocês são uns idiotas. Vocês não honram o cabelo branco que existe em vocês. Eu penso que a velhice sempre é um exemplo, ou pelo menos uma referência numa sociedade, daquelas pessoas que têm uma vida bastante densa o suficiente para ter as experiências e compartilhá-las para as pessoas mais jovens. Ou seja, nós precisamos de modelos de sabedoria, modelos de vivência. Os velhos, em geral, costumam ser referências para inúmeras sociedades. Só que no Brasil não. Os velhos estão agindo como adolescentes. Isso é um sintoma muito grave. A atitude dessas pessoas nos quartéis mostra o quê? Um sintoma grave de imbecilidade coletiva. De que nossos velhos realmente não merecem respeito.
de que nossos velhos não fazem jus à sua idade, não fazem jus realmente ao papel que são de pais, de avós, de bisavós, etc. Isso é lamentável. E aqui nós podemos deduzir que o bolsonarismo corrompe até a velhice. Se corrompeu as pautas políticas, e não somente corrompeu, traiu todas, qual pauta política sobreviveu a partir do governo Bolsonaro? Traiu a pauta pró-vida, traiu a pauta do porte de armas, traiu a Lava Jato, traiu tudo. E vocês aí acreditando que esse cara tem que ser um ditador. Eu digo, vocês são velhos idiotas. E resta saber se essa idiotice é por conta de alguma senilidade da idade, porque eu conheço pessoas que são senis, que são mais lúcidas do que vocês, ou então pode ser que muitas pessoas também sejam velhacas. Porque ser velho não quer dizer que a pessoa seja necessariamente sóbria ou honesta. Existem muitos patifes que envelhecem. E, no entanto, nós estamos vendo isso. Velhos bobos, velhas histéricas, loucas. Bolsonaro! Bolsonaro nos deixou. Vocês merecem, porque vocês são burros. Vamos ser bem sinceros. O Bolsonaro cuspiu na cara de vocês. Ele mentiu, vocês passaram 2 meses perdendo tempo. Por uma manifestação do exército que não houve. E que não haveria de ser. Porque o exército não teria base alguma, nenhuma base de apoio, a não ser meia dúzia de louquinhos de rodoviária que estavam rezando no muro das lamentações dos quartéis, pressupondo que a política é mero voluntarismo. Onde é que está o nível de experiência de vida de vocês? Pessoas que perdem o dia inteiro no WhatsApp acreditando em todas as asneiras possíveis, engolindo as piores idiotices dos mais vulgares estelionatários. Vocês devem ter vergonha. Qual é a referência que vocês servirão para os seus netos, para os seus filhos, para o país? Onde é que está a responsabilidade moral de vocês? Serem enganados como trouxas? Irrefletidos? Tolos? É uma coisa assim insólita que aconteceu. E agora estão acusando o general Mourão de traidor. Traidor de quê? Ele não falou a verdade para vocês? Que era irresponsável realmente o que vocês estão fazendo? Traidor é quem fugiu do país e deixou vocês na mão. A burrice de vocês é tão similar também à cegueira e à incapacidade de vocês admitirem de uma forma honesta que vocês foram tratados como idiotas. O Lula foi empossado e vai governar o país. Vocês podem passar 1 ano na frente dos quartéis. Vocês podem passar até 4 anos na frente dos quartéis. Mas o que vocês fizeram foi simplesmente sepultar a direita brasileira. Aliás, o coveiro foi o Bolsonaro. Vocês simplesmente ajudaram com a pá. Porque vocês não têm moral de falar de uma esquerda autoritária, de uma esquerda que é ditadura, se vocês querem ditadura também. Vocês só foram nessas portas dos quartéis porque vocês têm uma paixão ideológica senil, bizarra, infantil, por um sujeito que traiu todas as pautas e cospe sempre na cara de vocês. O Bolsonaro mente com uma desenvoltura porque ele sabe que vocês são os palhaços. Eu lamento dizer, a nossa geração de idosos envergonha. A nossa geração de tiozões envergonha. Envergonha porque os adolescentes vão procurar referências em vocês. Vocês que esqueceram suas famílias nas festividades, Natal, Ano Novo. Vocês que perderam a Copa do Mundo enquanto o filho do presidente estava lá no Catar se divertindo, cuspindo também na cara de vocês, zoando da cara de vocês e ainda mentindo, dizendo que não, eu estou apresentando aqui a fraude eleitoral no Catar. Meu Deus, vocês acreditam nisso? Eu digo, se vocês acreditam nisso, vocês podem ser assaltados na porta dos bancos quando você receber a aposentadoria. Vocês podem ser enrolados por qualquer tipo de pilantra. E teve muita gente que caiu nessa. E eu falava, olha, vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo trapaceados. Não, você é comunista, você é esquerdista, você é petista.
Olha, eu sinceramente deixei de falar com essa gente, porque essa pessoa é burro. É burro. É burro e quando não é burro é covarde. Por que é covarde? Porque não admite que erra. Não admite que está sendo tapeado. Deve ser muito complicado admitir que você foi tapeado, que você foi tratado como trouxa. Mas faz parte da vida. As pessoas minimamente maduras aceitam que erram. Mas vocês são aquelas criancinhas birrentinhas. Sabe aquele menininho de 4 anos, aquele menino de 3 anos, aquele menino de 5 anos, e quando é contrariado, tiraram meu brinquedo, papai. Esse é o nível de vocês. Foram enganados. Foram tratados como idiotas. É lamentável, olha. Você pode ter certeza que toda essa situação me entristece profundamente. Porque eu presumia que nós teríamos uma chance de melhorar a situação do nosso país. E voltamos a estaca zero. Se existe uma coisa em 2023 é que nós vivemos um feliz ano velho. Porque voltamos à estaca de 2014 e até antes disso. Do que adiantou sair nas ruas contra a corrupção petista? Do que adiantou a questão da Lava Jato para depois o bando voltar ao poder? E eu digo, por culpa de vocês que estão nos quartéis, vocês não fizeram nada. Vocês são um bando de gados mesmo. Sabe por quê? Porque quando o próprio Bolsonaro estava destruindo as pautas da Lava Jato, enfim, todas as pautas ele destruiu. Todas. Não existe uma que tenha escapado. Quando ele começou a destruir as pautas, vocês fecharam os olhos. Vocês não são corajosos sendo feitos de besta num quartel. Vocês são covardes. Sabe por que vocês são covardes? Porque vocês não aceitam a verdade. Vocês são velhos que envergonham a nação brasileira. Vocês são tiozões que envergonham. A postura de vocês é uma postura de gente infantil, coisa que é inaceitável. A ingenuidade é muito linda nas crianças. Eu posso aceitar a ingenuidade num garoto de 4 anos, uma garotinha de 4 anos. Até a bobagem de ser birrenta, ou de ser birrento. É perfeitamente aceitável isso. A criança precisa necessariamente desenvolver a sua personalidade e sair da sua própria individualidade para perceber que existe uma vida social, que nós temos que cumprir regras, etc. Vocês não. Vocês são as criancinhas birrentas que se sentiram contrariadas porque o presidente de vocês não foi eleito. Mesmo ele mentindo, mesmo ele trapaceando, mesmo ele destruindo reputações, mesmo ele fazendo as piores canalices. Mas vocês acobertaram. E agora, golpe militar para dar poder absoluto a um canalha que depois deixou vocês na mão. Olha só que nível de degradação vocês chegaram no âmbito da velhice. Quem é que vai respeitar vocês depois disso? Qual é o filho que vai respeitar? Qual é o neto que vai respeitar depois disso? Se vocês aceitam serem abandonados na sarjeta, que dirá então daquelas pessoas que têm a obrigação moral de respeitá-los? Onde é que está o respeito de vocês? Onde é que está o sangue vermelho e não sangue de barata de vocês? Então isso é um aviso. Saiam dessa bolha. Admitir que errou, admitir que fez a coisa errada é sinal de maturidade. Agora, agir como uma criancinha birrenta com 50, com 40, com 70 anos, não, inventando mentiras e se retroalimentando de mentiras no celular, eu digo, você é um desocupado. A aposentadoria parece que criou uma geração de desocupados. Porque o que poderiam ter feito? Vamos lá aproveitar a vida com seus netinhos, vamos fazer uma viagem, vamos ler um livro. Não, essa merda chamada celular virou a fonte de desocupação dos velhos ou daquelas pessoas que estão envelhecendo. Parece que perderam a maturidade, parece que perderam a capacidade de serem céticos com a vida. Mas é isso, meus amigos, e até a próxima.